curiosa. E se sabe que todas as vezes que você fica exposto durante muito tempo a um trauma, isso acaba desencadeando alguma neurose. E o que se percebe é que o ambiente coletivo de civilização e de socialização que nós temos experimentado no mundo e no Brasil tem sido um ambiente de um trauma permanente. Eu tenho dúvidas se, como sociedade, a gente consegue se recuperar dessa neurose. Porque é tão irracional esse processo, né? E quando você vê, você está reagindo à intolerância com o mesmo grau de intolerância que é desencadeado e aprofundando um abismo e transformando esse ambiente coletivo de construção da civilização num ambiente em que não se pode respirar. E foi legal ter vindo aqui hoje. Eu já tinha pensado, não tinha muita ideia do que eu ia conversar com vocês, porque eu não sou especialista na matéria. Então, o que eu faço é observar do meu lugar, que é o lugar de juíza, o que tem acontecido de transformação desses movimentos e o quanto isso tem impactado o nosso processo coletivo e civilizatório. Porque ninguém nasce bom. Isso é um princípio que é importante lembrar. E eu falando isso para vocês, me lembra um pouco, eu falando para os meninos da PUC semana passada, dando aula numa pós de Direito de Família e Sucessões, e fui falar sobre o Estatuto do Idoso. E falar sobre o idoso, falar sobre o envelhecimento, a gente chega na morte, né? Que é um assunto que pouco se fala e que a gente evita, ele quer falar e nega. E eu dizia para eles, olha, eu tenho uma péssima notícia para vocês, nós vamos morrer todos. E eu me sinto um pouco assim, dizendo para vocês isso por princípio, que nós não somos bacanas, nós não nascemos bons, nós não nascemos legais. A nossa sobrevivência é uma sobrevivência selvagem. E a civilização, e a gente pediu para pensar na cultura nesse contexto, o que a cultura faz é criar limites e estabelecer regras nas quais nós pactuamos um convívio possível. E nesse ambiente hoje de intolerância que nós experimentamos, o que eu quis trazer para vocês como uma angústia, né, e uma reflexão muito necessária, é pensar o quanto a intolerância contribui para a desumanização da sociedade. O quanto a intolerância contribui para minar o jogo da democracia, que é um jogo, é um pacto. A cultura é o que a gente inventa. Não existia nada disso. A gente não pode nascer e morrer num ambiente que não tenha um impacto social sem experimentar esse ambiente de tolerância, de regra, de norma, de submissão às normas. Mas isso é uma conquista da civilização e é uma conquista nossa como seres humanos. Para vocês terem uma ideia do grau de desumanização que chega até nós, um fato muito recente que foi a morte da Marielle na semana passada e que tirou do ralo e tirou do esgoto que as pessoas tinham de mais vivo. Na hora que se executa uma mulher, que é uma sobrevivente de uma favela, que consegue chegar onde chegou politicamente, com representação, fazer um trabalho, não era uma pessoa que estava num confronto direto com milícia, não era, ela era uma pessoa que simbolizava uma mulher, simbolizava a negra, simbolizava a favelada. Então a carga simbólica de uma mulher ser executada numa cidade como o Rio de Janeiro, no mínimo, deveria nos unir em indignação. Então, o que nós percebemos é que é mais fácil o coletivo se comover com as crianças nos Estados Unidos, que é absolutamente comovente o movimento civil, é muito mais fácil você perceber uma unidade na emoção e na admiração por aquele movimento do que uma admiração pelo movimento que se fez aqui no Rio. Ao contrário, o que nós vimos foi um grupo reduzido, é verdade, felizmente reduzido, mas que ecoa e que transborda e que contamina. E quando nós percebemos, nós estamos sendo pautados
pelo ódio, pela intolerância, nem que seja para responder ao ódio e à intolerância. Então, assim, quando você lê as coisas que se publicou sobre uma execução dessa mulher, assim, onde é que nós chegamos e onde é que desandou esse nosso processo civilizatório para que nós tenhamos chegado até aqui achando que tem algum advérbio possível. Então, às vezes, olha, não tem mais, contudo, todavia não tem. Então, assim, isso para mim foi assustador perceber a insistência do discurso da intolerância querendo se estabelecer, fincar raízes. Então, esse esforço que a gente faz para construir essa rede civilizatória é um esforço que transcende a nossa geração, que transcende a nossa história como país, é um esforço humano. Quando se diz que na Grécia as mulheres não podiam assistir à encenação de Édipo Rei porque senão elas abortavam, é que existia um sentimento tão forte de indignidade com o que se chamava direito natural, que a reação daquele núcleo humano era conhecida por todos. Quando se dizia que Antígona queria enterrar o irmão e que isso era um direito natural, Antígona enfrenta Creonte para fazer prevalecer um direito natural, que é o direito ao sepultamento. Todo mundo compreendia a força da Antígona e o desejo da Antígona, porque aquele desejo era um direito natural. Hoje, eu não sei que direito natural a gente podia elencar que chegasse a todas as pessoas que são humanas. Então, ontem, para vocês terem uma ideia do grau de loucura que isso chega, e aí vamos falar da rede um pouquinho mais para frente, eu fiz uma pergunta: quem matou Marielle? Porque se você pergunta isso o tempo todo, você exige uma investigação isenta, você exige o acesso à justiça, você exige que quem foi responsável seja punido, responda a um processo, porque essa é a regra civilizatória que a gente escolheu. E aí, e outra coisa, troquei uma palavra, eu defendo os direitos humanos. Aí vem uma pergunta embaixo, direitos humanos de quem? Aí eu digo, dos humanos, óbvio. Porque o que você responde para quem faz uma pergunta dessa natureza? Direitos humanos de quem? Não é do pato, não é do cachorro, nem do gato. Direitos humanos são direitos humanos. Então, essa inacreditável onda de ódio que tem contaminado os debates é a contramão de tudo que a gente conseguiu construir com muita dificuldade até aqui, mas muita dificuldade. E é assustador, porque assim, a Segunda Guerra foi ontem. Como é que a gente pode ter experimentado a Segunda Guerra ontem e hoje olhar para aquelas imagens da Síria e colocar um bonequinho chorando como se essa fosse uma reação única e possível para enfrentar o horror que é aquele morticínio que acontece na Síria, o apartheid, os genocídios na África. Então, a gente tem experimentado genocídios permanentes e nós temos lidado com a reação cada vez nos desumanizando mais, porque é o empobrecimento da linguagem. E aí a gente vai falar da linguagem, porque eu falo que a tolerância é, antes de tudo, uma linguagem comum da humanidade. Quando você fala, olha, morticínio, tortura, escravidão, expurgo étnico, violação, racismo, nenhuma crença de nenhuma religião e nenhum ser humano pode se colocar a favor dessa pauta. Porque essa pauta nos irmãs, você fala assim, olha, a gente pode divergir em tudo, mas nisso aqui não é possível divergir. Não é possível transigir com alguém que acha a escravidão e a tortura possíveis na humanidade, nesse processo civilizatório. Então, quando você constrói uma rede de direitos humanos, quais são os direitos que você afirma de uma maneira inconteste? A vida, a liberdade, a segurança, a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença,
a proteção contra a tortura e qualquer tratamento cruel e degradante. Só que para prevalecer essa rede de direitos humanos, não basta a forma, não basta a afirmação formal que hoje existe em todo o texto constitucional dos países que se dizem democráticos. Então, a democracia deixou de ser uma questão de princípios, porque, por princípio, todo mundo é democrata. Todo mundo é democrata. Não há ditadura mais cruel no mundo que não seja formalmente uma democracia. Todo mundo tem eleição. Então, tem os indicadores que foram criados para a democracia permitem que formalmente você cumpra todas as tabelas. Você faz eleição a cada 4 anos, você tem alternância no poder, eventualmente alguns demoram. Você tem alternância no poder, mas aí você vai para os Estados Unidos fazer um retrospecto e você vê o número de famílias que monopolizaram a presidência americana ao longo da história. Então, os Estados Unidos têm democracia, mas uma democracia que se perpetua na mão. Uma democracia que se perpetua na mão de poucas famílias. Então, esses indicadores hoje são insuficientes para avaliar o grau democrático e o grau de liberdade de uma sociedade. Você dizer que tem democracia hoje é fácil. Agora, como é que é a experiência cotidiana da democracia? Como é que você pactua essa democracia quando a elite deixa de ter o monopólio do que é liberdade e do que não é liberdade? Porque não é que o mundo está pior, a gente está ouvindo mais vozes. Nós passamos por um processo histórico onde um número muito reduzido de pessoas monopolizava o discurso do todo. Não tem conflito. Quando um manda e os outros obedecem, não tem conflito. O conflito nasce quando todo mundo tem voz. Isso, a gente que trabalha com o direito das famílias, percebe isso de uma maneira muito clara, e vocês possivelmente também nos consultórios. Porque as referências de autoridade eram referências muito claras. As representações de autoridade eram muito claras. Hoje você vai perdendo e você vai fragmentando essas vozes e não necessariamente você constrói uma rede valorativa e social que seja baseada nessa rede de humanidade que nos trouxe até aqui. Eu brinco falando com os colegas da Vara de Família, que a gente começou agora a resolver afirmar todos os direitos, porque se tem direito, quanto mais direito, melhor. Não existe uma sociedade que mais direito seja pior. Só que são tantos os direitos e são tão múltiplos que aí você começa com a multiparentalidade, que é uma questão muito recente. A pessoa pode ter 2 pais, 3 mães, inseminação artificial, a tecnologia mudou de tal forma as conformações familiares que eu não sei como é que a psicanálise vai resolver na hora que precisar matar 3 pais e comer 4 mães, porque eu fiz essa conta, assim, pra gente matar um pai é duro, né? Você passou a vida inteira e não consegue. Você imagina o cara que tem 2, 3, como é que ele vai lidar com essa multiplicidade de referências e de representações? Então, quando nós conseguimos chegar nesse ponto de tantas vozes, de tanto pluralismo, o que é importante é brigar para não ter retrocesso. O que é importante é brigar para a afirmação desses princípios serem verdadeiramente assimilados pela sociedade, porque nós temos negligenciado com os valores da dignidade diariamente sem nos darmos conta disso. Isso é muito duro. Vocês assistiram um filme chamado Fita Branca? Sim. Um filme, né, antigo, e é um filme anterior ao nascimento do nazismo, bem anterior ao nascimento do nazismo. E é um movimento que está na ponta da intolerância, porque a intolerância ainda não é ódio. A intolerância é um momento que pré-existe ao ódio. Só que se você não doma a intolerância no nascedouro, ele se transforma em ódio em muito pouco tempo. E o ódio é destrutivo, o ódio não é humano, o ódio não constrói uma rede possível de convívio social que não seja pela destruição. Então, esses valores todos que nos custaram tanto para construir vão para o espaço se a gente não cuidar da intolerância.
E o diagnóstico hoje, eu gosto de falar diagnóstico para psicanalista, mas tem um diagnóstico que é muito importante a gente ficar o tempo todo atento para perceber onde mora a nossa intolerância. E todos nós somos intolerantes em alguma medida. E eu digo que se você tem um direito, isso eu falei pensando nos direitos ao uso do nome, que também desencadeou uma reação absurda, como se alguém pudesse ter o desejo ou o monopólio do uso do nome do outro, o uso dos nomes sociais, a guerra que se criou para enfrentar um direito. E eu disse isso, que se você não quer mudar seu nome, é seu direito. Todo mundo tem direito de escolher o nome que quer. Você não quer mudar o seu, é seu direito. Se você não quer que o outro mude o nome dele, é intolerância. Agora, se você proíbe o outro de mudar o nome, é fascismo. E essa receita vale para toda vez que eu quero calar o outro, eu sou fascista. Eu não sou intolerante, eu sou mais do que intolerante. E o limite da intolerância, o limite para lidar com a intolerância para mim, e é uma percepção que eu tenho cada vez mais forte, é não aceitar nenhuma intolerância. Porque é muito difícil você tolerar o intolerante. Porque quando você abre a porta, e esse é o grande paradoxo também, porque se você abre a porta e dá espaço para o discurso da intolerância se implantar e crescer, você corre o risco de ser calado em muito pouco tempo. E a gente está vivendo um momento que a intolerância tem se entranhado pela ausência e pela pobreza da linguagem. E aí eu queria falar um pouco para vocês do uso, né, que as redes sociais têm, mal que as redes sociais têm causado nesse ambiente, que para mim é muito visível, né? Você pensa na intolerância como a ausência da linguagem, você quer calar. E você nega toda a riqueza que foi construída pela linguagem, quando você é intolerante. E quando fracassa a linguagem, sobra a violência. Não há convívio possível que não seja a violência. Quem não consegue se expressar com palavras, se expressa pela violência. Então, é essa a linguagem que o ódio gera. É a linguagem da violência. E o ódio é irracional, é impulsivo, é ameaçador e não produz nada senão o ódio. Como é que a gente pode romper com o modelo do ódio? Como é que a gente pode romper com esse ciclo da intolerância e afirmar a humanidade e os valores e os direitos que são humanos e que convergem para a nossa sobrevivência ética, plural e horizontal? A gente tem vários lugares onde esse ódio se esconde, né? Na religião, o ódio se esconde na face de Deus. Cada um quer o monopólio